Calma aí, erramos. Fala galera, estamos aqui para o 5º programa do canal do Garrafão. E aí pessoal, eu sou o Vitor Cachoeira. Eu sou o Rafael Rezende. E a gente vai falar sobre o NBB, que começou há algumas semanas e a gente não tinha abordado sobre o tema ainda. No primeiro jogo da temporada, o Flamengo jogou contra o Bauru na panela de pressão. Um jogo muito apertado, muito acirrado, perdeu por 77-73. Teve a oportunidade de ganhar no fim do jogo, errou algumas coisas ali quando tirou a diferença de 14 pontos. Mas acho que o mais importante é destacar a atuação do Marquinhos, foi 17 pontos. Acho que a evolução do Jason Robinson, que começou o jogo meio tímido e depois foi jogando melhor, fez uns pontos importantes. Acho que o time perdeu muito sem o Olivinha, que se machucou com 1 minuto de jogo, mas o Mineiro também entrou e deu conta do recado. E acho que o Flamengo ali viu que realmente a característica do time tinha mudado, acho que o treinador, o Neto, percebeu isso, a torcida também. E depois desse jogo contra a Bauru, até o Rafa Luiz e o GG vieram a torcida pelo Twitter pedindo desculpas. E contra a Franca, o Vitor vai falar um pouco melhor, a postura já foi diferente, já jogou bem melhor, ganhou tranquilo, não foi, Vitor? Foi, então, o segundo jogo foi contra a Franca, foi lá também o jogo, o Flamengo ganhou por 89-65, né? Foi uma vantagem muito boa. O Flamengo começou bem desde o início da partida. Vale destacar os reforços dessa temporada, JP Batista, que foi o cestinha da partida, o Rafa Luz, que deu muitas assistências e foi muito importante para a rotação do time naquela partida, o time jogou muito bem. O Jason Robinson, que cada vez está mais entrosado com todo o elenco, com o grupo, e fez uma ótima partida também, matando bolas de 3 importantíssimas e chamando responsabilidade também, que é muito importante, né? Que ele já é um cara cascudo também, e precisava desse entrosamento que agora está mostrando, né? Tá mostrando a que veio e que pode substituir à altura o Benítez, que saiu nessa temporada. Também vale destacar a volta do Olivinha, que veio de lesão, entrou muito bem na partida, fez cestas decisivas também. No momento que o Franca esboçava uma reação com bolas de 3, o Olivinha chegou, chamou a responsabilidade e matou algumas bolas de 2 lá, botando o Flamengo na frente em uma vantagem e ampliando a vantagem, né? E foi muito importante essa vitória, deu moral também, porque agora o Flamengo vem para o jogo em casa contra o Rio Claro, né? Eu acho fundamental desse jogo contra a Franca e destacar que o Flamengo teve 4 jogadores com eficiência acima de 10, o Jason, o Olivinha, o Marquinhos e o JP Batista. Cara, eu até queria falar um pouco mais do JP, eu acho que o JP é uma das gratas surpresas. É complicado você falar surpresa de um cara que tem mais de 30 anos, já jogou pré-olímpico pela seleção, jogou Copa América, mas eu acho que um cara que nunca tinha jogado no NBB, que ficou anos na França, chegar e já se adaptar assim rápido e fazer o trabalho que ele tem feito no Garrafão do Flamengo, eu acho que merece muitos elogios. Então, Marquinhos é um cara que já é consagrado nesse início de temporada, mas os 4 reforços, eu acho que quem mais se destacou nesse início, quem tem mais me chamado a atenção é o JP Batista. Pelo conjunto da obra, pelo fato dele abrir para os caras chutarem de 3, dele brigar lá embaixo pelos rebotes do Garrafão, para ele ter sido cestinha de um jogo contra a Franca, em que ele pegou o Matias, que é um cara que está fazendo um NBB bom. Então acho que é legal ver um cara que ficou tanto tempo lá fora se adaptar tão rápido ao basquete brasileiro assim. O destaque também desse início de temporada, que tem me chamado bastante atenção, é o Jason Robinson. Eu conhecia pouco do jogador, comecei a pesquisar mais sobre ele depois que ele fechou com o Flamengo. E nos primeiros jogos pelo Flamengo, ele já recebeu algumas críticas de pessoas nas redes sociais e tudo mais, mas aos poucos ele está mostrando o valor dele, mostrando que pode ser importante. Ele acha umas bolas de 3 assim, nos momentos que o Flamengo mais precisa, ele chama a responsabilidade. Ele achou uma assim que foi bizarra, e acho que até sofreu a falta. E eu acho que assim, melhorando esse entrosamento com o Marquinhos ali, com o Rafa Luz, eu acho que ele vai ser um cara que vai ser importantíssimo nessa temporada para o Flamengo. Vai ser um cara que vai ser muito decisivo. E eu também queria destacar a postura do Marcelinho nesse jogo contra a Franca, que o Marcelinho não está podendo jogar, que está machucado, mas ele estava lá com o grupo e dando força para os jogadores todo momento, né? Que o time estava vindo dessa derrota para o Bauru logo na estreia, e o Marcelinho estava lá na quadra, estava dando apoio para os seus companheiros. Eu achei uma postura digna de um capitão, né? Com certeza, é um cara que é digno de vestir a camisa do Flamengo há tantos anos, como é o Marcelinho desde 2007, é muito identificado, é um cara que é o maior ídolo do basquete do Flamengo nos últimos anos, aí, em termos de história, a torcida ama ele, cara. Agora a gente vai falar um pouco também dos outros adversários do Flamengo nessa
busca pelo título do NBB, né? Que queria que o Rafael falasse também um pouquinho sobre o time de Mogi. O Mogi mudou o técnico, né? E, infelizmente, o basquete brasileiro saiu o Paco Garcia, espanhol, que é um baita treinador para mim, um dos melhores, disparado. Pegou um time de Mogi que tinha suas limitações há uns 2 anos no NBB 6, fez esse time ser semifinalista quando caiu para o Flamengo. Agora com o Danilo, que é o Danilo Padovani, que era auxiliar do Paco, o trabalho vai ter uma sequência. Eu acho o Danilo um cara competente para o cargo que ele está exercendo agora de treinador do Mogi. E Mogi tem um time forte, né, cara? Um time com Chamel, Filipim, Larry Taylor, Tyrone, Paulão, Lucas Mariano, ex-Franca. Time cascudo. É um time cascudo, é um time que perdeu a decisão paulista para São José. Jogando bem até, apesar do... Acho que São José jogou mais, por isso foi campeão. Mas é um time que nesse início, por essa troca de técnico, eu acho que vai dar aquela... Apesar do Danilo estar lá há muito tempo, vai demorar um pouco para adaptar, mas vai brigar com certeza. Já deu para ver que jogar contra Mogi no Ugão vai ser uma tarefa difícil para todo mundo. O time de Brasília também, né, tá começando a temporada muito bem, vem de 2 vitórias. O time encontrou agora com o Fúvio, que está fazendo um começo de temporada espetacular, fez 2 ótimas partidas nessas 2 primeiras rodadas. E tem um time que também não é um time bobo, né? Com Giovanoni, Cipollini. E o time de Brasília, muita gente tá meio assim, achando que essa decisão vai ficar só entre Flamengo e Bauru, mas é um time que pode incomodar, pode dar trabalho e, na minha opinião, chega com tranquilidade aos playoffs. É um elenco forte, é um elenco com caras tarimbados a nível nacional, Fulvio, Giovanoni, Arthur, Pilar, Cipollini. E que o pessoal costuma falar muito, fica muito Flamengo, Bauru, Mogi. Mas para mim é grata surpresa até, porque perdeu o Lamonte, que tinha sido o principal jogador. Mas aí o que acontece? O Fulvio, que não tinha ido muito bem na última temporada, que ficou muito tempo machucado, veio muito bem para essa. Outro dia ele já deu 15 assistências, salvo engano, 12. O Giovanni é um cara que dispensa comentários. O garrafão com Cipollini e Coimbra. E o Ronald, que é o garoto lá de Brasília, que para mim é uma das maiores revelações do basquete nacional dos últimos anos, é muito forte. Trouxe agora o Derek, tem o Jefferson Campos. Ou seja, é um time que mescla juventude e experiência, mas essa juventude já com caras que estão acostumados a jogar o NBB, que é o caso do Jefferson, do Derek e do Ronald. O Ronald, que nesse início de temporada botou o Cipollini no banco ainda. Exatamente. Ele tá jogando muito bem, já foi cestinha de uma das 2 partidas do começo da temporada. E é um cara que acrescenta muito para esse grupo de Brasília. Você botar o Cipollini, que há 2 anos era cogitado para uma seleção brasileira no banco, é muita coisa. Agora vamos falar um pouco sobre São José. O atual campeão paulista de basquete, né? Já começou com uma expectativa maior por causa desse título estadual, né? Que, desbancou o Bauru, o Mogi, times que eram certos assim que iam levar esse título paulista. E o São José veio com uma proposta nova aí e levou o caneco, né? Ele levou o caneco com boas revelações, como, por exemplo, o Cauê Versola, que estava em Caxias, já jogou em Franca, não jogou até o último jogo final, mas foi um cara que, mostrou o seu valor. Jamal Smith de Macaé mostrando cada vez mais que é um dos melhores armadores do país. Aí o trio ex-paulistano, Pedro, César e Renato. Desses 3 eu destaco mais o Pedro, que foi 2 vezes o melhor sexto homem do paulistano. E agora virou titular absoluto em São José. Matheus Dalla, que veio de Limeira. Ou seja, Gustavo, que é cria lá da Águia, como eles chamam. É um time novo, com peças que deram certo em outros lugares e que vai dar trabalho, entendeu? É claro que pode ser que não esteja no patamar de Flamengo, Mogi, Bauru e até de Brasília, mas é um time que é fechado com o Cristiano, que é o técnico. São José é capaz de realmente, até porque conta com o Caldeirão, que é o Lineu de Moura, que todo mundo conhece no meio do basquete como um dos ginásios mais difíceis de se jogar. Então eu creio que São José vai aprontar também, mas eu acho que as 4 vagas vão ficar entre Flamengo, Mogi, Bauru e Brasília mesmo, não vai fugir disso. O Pedro também, que já foi cestinha da partida no primeiro jogo do NBB e é o destaque do São José nesse início de temporada. Guardar esse nome aí que pode dar muito trabalho. Agora vamos falar um pouco sobre o Bauru, né, que dispensa comentários. Já começou a temporada vencendo o atual campeão Flamengo, que pra eles tinha um gostinho especial, né? Depois daqueles 2 jogos em que o Bauru não foi bem, né, nas finais, sendo justo, o Bauru não foi bem nas finais contra o Flamengo.
E pra eles era um gosto diferente, já logo na estreia enfrentar o Flamengo lá na panela de pressão. E aí o Bauru conseguiu essa vitória muito importante pra eles diante do Flamengo, né? Com certeza. E começou bem também, depois ganhou de Macaé. E já tinha, apesar das 2 derrotas lá na pré-temporada da NBA, ganhou um jogo do Real Madrid, a gente não pode esquecer disso, no Mundial. Apesar de ter perdido o título, aquele primeiro jogo que tirou a diferença com o Rafael Hetzheimer e o Ricardo Fisch muito bem. Então é um peso. O Bauru vem bem, eu acho que vem bem para essa temporada. Trouxe o Léo Menda, que é a revelação. Trouxe o Labate para fazer aquele jogo de pivô ali no garrafão. Eu creio que Bauru vai chegar de novo, com certeza, como eu falei no início. É um dos favoritos ao título. Perdeu 2 peças, né? Que foi a saída do Larry, que até trouxe o Paulinho Boracini para o lugar, e Espinheiros. A saída do Larry, que é um cara dedicado do Guideodato, que era um garoto cria de lá, eu acho que o pessoal sentiu, mas aí trouxe o Paulinho, que é um cara consagrado, aí já jogou em muitos clubes. E ainda tem que destacar a saída do Guerrinha. E mudou de técnico, mudou a filosofia também, porque, por exemplo, no início do jogo contra o Flamengo, o Demetrios, ex-Minas, que assumiu o lugar do Guerrinha, deu muito tempo de quadra ao Wesley Senna, que é um garoto que é revelação no basquete. Pivôzão alto, faz bom trabalho de pés, é um cara que gosta de enterrar, é dominante. Então é uma característica. O Demetrios pegou aquele time de Minas ano passado, com Fusaro, Coelho, Léo Demétrio, Kim Chilton, o Alex está no Caxias e o Rob Collor, que eram os veteranos, e o resto era tudo a garotada. Como o Chilton sempre falou pra mim, o Demetrios aqui vai botar os garotos pra jogar. E o Minas foi o 4º colocado do NBB. Então vai ter uma mudança de característica no Bauru, porque os garotos, como o Demetrios, vão ter mais espaço também. E vai essa junção de juventude com experiência, tem tudo para dar certo. Pinheiros, eu queria falar rápido, porque eu acho que o Pinheiros não vai ser um time que vai brigar entre os 4, mas é um time para o futuro. Dá para comparar até com o Orlando Magic, que a gente já falou aí, que o Orlando Magic, no outro vídeo a gente falou que o Orlando Magic na NBA seria um time que daqui a 2 anos, eu acho que o Pinheiros também a gente pode colocar como um time que daqui a um tempo vai render frutos, porque tem Lucas Dias, Georginho, Humberto, sabe? O Caboclo saiu de lá, já tá na NBA, agora trouxe o Bennett, que foi bem no América de Rio Preto, tem o Desmond Holloway, mas é bom valorizar que o Pinheiros está com a garotada, botou a garotada para jogar. O que vai dar disso, não se sabe, mas só o fato de evoluir a molecada sub-22 é um grande feito do Pinheiros no campeonato nacional. Acho que isso é válido para qualquer geração, porque a seleção vai enfrentar um período de mudança, porque o Alex já é um veterano, Marquinhos já é um veterano, Marcelinho daqui a pouco vai se aposentar, já está com 40. Então a gente precisa, a nível nacional, que esses jogadores mais novos, assim como foi o trabalho do Demetrios em Minas, como ele vai fazer com Wesley Senna, como agora o Pinheiros vai fazer, o Brasil precisa revelar jogadores para o futuro, cara. Precisa de caras para entrar e suprir as carências que esses jogadores consagrados vão fazer daqui a um tempo. Então, galera, vamos finalizando por aqui. Esse foi um pouco do NBB, o começo dessa temporada que a gente quis abordar um pouco para vocês. Nos próximos vídeos a gente vai atualizando sobre o NBB, de acordo com os jogos e como se desenrolar as coisas. E para essa semana era isso mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nos seguir nas nossas redes sociais, @Vitor Cachoeira, @ResendeRafael3 e @GarrafãoRN. E galera, sexta-feira, Flamengo e Rio Claro na Gávea, 8 horas da noite. Os ingressos já estão à venda. Jogo bom de se ver. Rio Claro se reforçou bem, trouxe Teichmann, trouxe Daniel Alemão, trouxe Gui Deodato. Então todos a Gávea, sexta-feira, para prestigiar o time de basquete. E nos próximos programas a gente vai explicar melhor o Fla-Passe, que a torcida também está com muitas dúvidas em relação a isso. Isso aí, galera. Até a próxima. Muito obrigado por todo o carinho, as mensagens. Podem continuar mandando suas perguntas que logo mais a gente grava outro vídeo respondendo. E muito obrigado por tudo. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Até a semana que vem.